Queria chamar o Guto, nosso preletor dessa manhã. Bom dia. Eu botei pra cá porque eu acho que eu vou derrubar esse negócio aqui, gente. Sou meio agitado aqui, né? Prazer. Bom dia, Nova Igreja. Eu sou o Guto, sou um dos cooperadores aqui com jovens, casado, 2 filhos, para quem não me conhece. Para mim conhece, então, gente, é sempre uma alegria estar ministrando aqui a palavra de Deus. Hoje com um tema sobre plenitude do Espírito Santo, né? A influência do Espírito Santo. Queria que você se preparasse aí no seu banco, porque Deus tem muito para falar com a gente. E eu tenho pensado muito. Eu confesso que essa semana eu pensei muito sobre esse tema. Eu fiquei praticamente a semana inteira meditando sobre o que exatamente que você quer falar a respeito disso conosco, com a sua igreja. E se você está com a sua Bíblia aí, seu caderno, vamos acordar aí, vamos abrir agora em Efésios. Efésios, carta de Efésios, capítulo 5. Gente, a gente vai abordar aqui algumas coisas sobre a influência do Espírito Santo. Se der tudo certo no final, eu ainda vou dar um bônus. Sempre tem um bônus, né? Efésios, verso 18, tá? Não sei se Então vamos lá. Antes de ler, eu queria dar um pouco de contexto porque eu escolhi essa passagem, tá bom? Então pode botar aí, não precisa tirar não, tá? Efésios 5, 18. Não se embriaguem com vinho que leve à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Tem outras versões que falam, enche-vos do Espírito Santo. E por que eu escolhi um pouco essa passagem? Para explicar um pouco da influência do Espírito Santo. É uma carta que foi feita para a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso é localizada hoje, mais ou menos, na Turquia, para entrar um pouco no contexto. E é importante um pouco falar sobre essa igreja de Éfeso, porque Paulo aqui, ele está escrevendo a uma igreja que já tinha vivido experiências com o Espírito Santo. Se você pegar a carta de Atos, no capítulo 2, no capítulo 8, no capítulo 10, no capítulo 19, ela fala de várias manifestações do Espírito Santo. E a igreja, especificamente de Éfeso, já tinha vivido experiências do Espírito Santo lá no capítulo 19. Se você olhar Paulo, quando encontrou 12 discípulos de João, naquele momento, eles viveram experiências com o Espírito Santo. Era uma igreja já acostumada, ela nasceu num momento de avivamento espiritual. A igreja de Éfeso é uma igreja muito importante para a Bíblia. Se você quer realmente conhecer quem você é em Cristo, lê Efésios. Efésios é uma boa carta para entender um pouco sobre a sua natureza. O contexto da igreja de Éfeso é tão interessante que eu notei aqui que eles viveram sinais e maravilhas lá. Eu botei aqui que é onde relata sobre milagres extraordinários. Eu não sei se você quer milagres extraordinários, mas lá fala sobre milagres extraordinários. Mais ou menos 3 a 5 anos depois disso, Paulo resolve, preso, ele escreveu uma carta para Éfeso. Essa carta, ele entra nesse detalhe. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas era uma igreja que já conhecia as manifestações do Espírito Santo. Não era algo isolado. Era algo que eles já entendiam sobre o Espírito Santo. E aí, de repente, Paulo escreve essa carta assim, olha, continuem a se encher do Espírito Santo. Vocês já viveram aquilo lá atrás. Não percam isso da vida de vocês. Ele estava dando tipo um alerta, uma continuidade. Eu notei aqui que essa carta, ela é tão importante, ela é uma carta irmã. Colossenses é uma igreja irmã de Efésios. Normalmente as cartas de Efésios eram cartas circulares, elas circulavam entre as igrejas, e uma dessas cartas provavelmente seguiu a igreja de Colosso. E eu vou mais para frente falar que tem uma parte lá em Colossenses que relata exatamente essa passagem.
Então, o que a gente vai aprender hoje aqui pela manhã? Alguém está dormindo aí? Então, vamos comigo aqui. A gente vai falar o que é ser cheio dessa plenitude. Nós vamos abordar o segundo ponto, que é como posso ser cheio. E o terceiro ponto é qual é a consequência de ser cheio do Espírito Santo. Então, o primeiro, aí, se você quiser anotar, é o que é ser cheio do Espírito Santo. Gente, por que eu quero falar um pouco sobre isso? Eu tenho observado na minha vida a necessidade de ser conduzido pelo Espírito Santo. Sabe, não é a sua credencial que vai abrir as portas. Não é a sua credencial que vai vencer o dia mal. Não é a credencial que vai fazer você prosperar. Não é a credencial que vai vencer o inimigo no dia mal. Que quando a pessoa está doente, não é a sua credencial. É a instrução do Espírito Santo. A gente não trata o Espírito Santo da mesma forma como a gente trata Deus e Jesus. E eles são a mesma pessoa. Não se assustem, não fiquem preocupados, gente. É a mesma pessoa. 3 em 1. Não vou explicar aqui água e vapor, nada disso, gente. A gente aprendeu umas coisas meio esquisitas sobre o Espírito Santo. Porque a Bíblia usa metáforas, Daniel, sobre o fogo, o vento, e a chuva, e aquela coisa toda. E a gente tem na nossa mentalidade humana entender que o Espírito Santo são essas situações. E, na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa. Simples e objetivo. A gente tem que ser mais simples, porque o Evangelho é simples. Então é o seguinte, o Espírito Santo é apenas uma pessoa poderosa, é o Espírito de Deus. E ele está disponível hoje dentro de nós. Se você pegar os discípulos, quando caminharam com Jesus lá nos Evangelhos, o Espírito Santo não habitava dentro deles. Então, o relacionamento que eles tinham era ele e Jesus ali. Que privilégio, ótimo. Eu sei que é um privilégio. Imagina, caminhar com Jesus é maravilhoso. Só que hoje, esse Jesus que eles caminharam lado a lado, hoje habita em nós. O privilégio nosso é muito maior. Ele está dentro de nós, dentro. Como os discípulos não estavam. Só depois que Jesus morreu. Então, eu notei aqui várias coisas aqui, gente. Eu nem sei como eu vou falar, mas olha só. Efésios é uma igreja contemporânea. A gente tem que entender um pouco sobre Efésios, porque Efésios é uma igreja, naquela época, uma cidade, cosmopolita, era onde as pessoas vinham e saíam de várias localidades, era uma igreja, era um lugar onde as pessoas cultivavam muita parte da filosofia, era uma localidade onde as pessoas tinham a questão de bruxaria, de conhecimento de feitiçaria. Por que Paulo escolheu lá para ministrar o evangelho em Éfeso? É porque lá, como tinha muitas pessoas reunidas naquele lugar, imagina hoje como fosse Nova York, né? Pessoas do mundo inteiro. Fui lá uma vez em Nova York, gente, o taxista era libanês, o recepcionista era sei lá de onde, é Nova York aqui mesmo? Eu estou em Nova York? Não tem americano. Então, assim, é mais ou menos... Aquilo ali era um monte de pessoas, e a forma de ele pregar o evangelho ali era estratégico, porque era uma forma de a palavra de Deus ser multiplicada pelo mundo. Então ele foi muito assertivo, ele realmente falou, aqui é um lugar estratégico para pregar o evangelho. E era um lugar onde era meio tolerante. Se você pregava a palavra de Deus, as pessoas toleravam. Por quê? De cada filosofia, as pessoas falavam muitas coisas, então entrar com matemática ali era aceitável naquela região. E eu notei aqui também aonde Paulo morou ali por dois anos. Não só Paulo morou em Éfeso, mas também em João. Então, Éfeso era um lugar muito importante. Então, eles já tinham, onde nasceu a igreja, naquele movimento, uma igreja local. Começou com 12 discípulos de João, aí Paulo fortaleceu, escrevia cartas para aquela igreja crescer, e a igreja foi tomando corpo naquele lugar. E aí, em determinado momento, chegamos aqui em Efésios 5, verso 18, enchei-vos do Espírito Santo, uma metáfora de como fosse um líquido que poderia ser bebido. Imagina, enchei-vos. O que você pensa quando fala encher? Eu penso logo em uma coisa que eu posso tomar uma água. Só que, na verdade, ele estava usando uma metáfora sobre... Como que eu vou me encher do Espírito Santo, gente? O que é isso? É uma pessoa, como que é se encher? E aí, é aqui que entra. O que é ser cheio? O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Significa ser dominado e controlado por ele. Quando você vai em Gálatas 5:22,
eu vou falar, se vocês quiserem pegar a Bíblia ou anotar, fala, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, a gente está falando de controle aqui. E é tão legal entender isso, porque essa passagem fala sobre para você não ser controlado pelo vinho. E o vinho aqui, ele tem muita revelação, gente. Quando uma pessoa está cheia de vinho, ela perde o controle. O álcool sobe a cabeça e ela fala um monte de bobaseira. Basicamente é isso, não é isso? Então, perde o controle. E quem está governando aquela mente naquele momento? Calma aí, as pessoas acho que não entendem. Vamos fazer de novo o exercício. Quando você bebe muito vinho, quem vai governar a sua cabeça? O álcool, mano. O álcool vai governar a sua cabeça. Então, naquele momento, ele estava comparando um governo com outro. Ele falou assim, olha, se você beber muito vinho, quem vai governar a sua cabeça, sua mentalidade, suas palavras, sua vida, vai ser o álcool. Mas esse vinho aqui, a bebida, poderia ser o dinheiro, poderia ser a sua vida sexual, poderia ser qualquer outra coisa. É aquilo que estava dominando. E algo que domina a sua vida controla as suas atitudes, controla o seu comportamento. Quando as pessoas estão cheias de vinho, isso domina a sua vida. Mas ele vem, olha, não seja controlado pelo vinho, mas seja controlado pelo Espírito Santo. A ponto de ser tão cheio na sua vida o Espírito Santo que ele vai governar o quê? As suas atitudes, a sua mentalidade. O que ele está dizendo é o seguinte, seja tão controlado como o vinho controla as pessoas bêbadas, deixa o Espírito Santo controlar a sua vida. Deixa ele dominar a sua vida, deixa ele encher a sua vida. Muito bem. Conseguimos evoluir o primeiro ponto aqui, que é, eu botei assim, se ela for cheia do Espírito Santo, significa que essas escolhas, as falas, as emoções serão controladas pelo Espírito Santo. Terá domínio próprio, mais moderação, porque o vinho te faz ter menos moderação. Mas o Espírito Santo te faz ser mais moderado. Uma pessoa bêbada fala demais da conta. Mas quando você é dominado pelo Espírito Santo, você fala menos. Olha só que interessante, você fala com mais sabedoria, fala com mais poder sobre aquilo. Como é importante a gente identificar isso. Precisamos identificar isso, porque isso é uma questão que a gente tem que resolver na nossa vida. Aquilo que está controlando a nossa vida, ele fala, ele fala uma negativa, não se encha de vinho, não se envolva com isso. Então, primeiro você tem que resolver esse ponto. Mas olha, em seguida, se encha do Espírito Santo. Tá bom, o que é ser cheio? Nada mais, nada menos que é ser controlado. Não é simplesmente uma manifestação espiritual que vem um vento, te domina, te sobe numa parede, como a gente vê aí no YouTube, algumas coisas loucas, mas é o seguinte, não é sobre isso. É sobre ser controlado, é ter sua mentalidade, é ter seus sentimentos dominados pelo Espírito Santo. Se agora, Colossenses 3,25 fala, se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Tá bom. Mas como eu posso ser cheio? De que maneira? Eu entendi que é importante eu ser cheio e deixar ele controlar, mas como isso acontece? E ele começa a explicar em vários... Ele faz uma conexão também com Colossenses 3. Se a gente puder botar Colossenses 3, 16... Ele faz uma conexão. Está em qual versão? Tem a versão mais tradicional aí, do tempo do ronco aí, não, né? Então tá bom, vai essa aí. Colossenses 3,16, olha só que legal. Eu estava explicando que Colossenses é uma igreja irmã de Efésios. Então, essa passagem, ela fortalece a passagem de Efésios 5. Tinha cartas, os papiros antigos falam que a igreja de Éfeso, tinha cartas para Éfeso que não botava a igreja, porque era uma carta circular, ela poderia ir para outras igrejas. Então aí, Paulo, em determinado momento, escreveu assim, habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros e com toda sabedoria e cante salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Segura aí e vamos voltar lá em Efésios 5 para explicar como é a mesma passagem lá de Efésios 5,
a partir do 18. Bota aí o... Vamos no 19 agora. Coitado, tá ali trabalhando hoje, gente. Hoje vai valer ali o 19. Vocês acompanham a Bíblia aí, né? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de Senhor Jesus Cristo. Olha só, é a mesma palavra, faz a mesma conexão. Por quê? Porque eram as igrejas que tinham conexões. Então, como é que eu posso ser cheio? Está explicando. Você é dominado pelo Espírito Santo quando a palavra de Cristo habitar em você abundantemente. Não é uma questão simplesmente sobrenatural. Claro, tem milagres maravilhosos, só que é o seguinte, vamos ser práticos. O problema é que a igreja ela quer viver as coisas sobrenaturais, mas aqui Paulo está ensinando, olha, você quer ser cheio do Espírito Santo? Faz essa palavra aqui habitar em você abundantemente. Porque o Espírito Santo tem funções, a função dele, basicamente, é lembrar aquilo que Cristo falou. Ele não vai inventar a roda. Daqui. Então ele vai lembrar de você situações, palavras de Cristo na sua vida. Então, quando essa palavra estiver transbordando na sua vida, cara, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A gente acha que ser cheio do Espírito Santo é aquele que vem com paletó, passa no culto inteiro e 30 caem aí pelo poder. Não é sobre isso. É ter você, a palavra de Cristo dentro da sua vida a ponto. Quando vê uma situação, você vai lá e combate aquilo. Vê uma situação difícil, cura. Isaías 53, 4 e 5, ele tomou sobre si as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Espírito Santo vai trazendo à memória aquilo que te dá esperança. É sobre a palavra de Deus habitar poderosamente na sua vida. A vida é feita de guerra, gente. Não posso falar que não tem guerra. Claro que tem guerra. Só como que você vai militar a guerra? Você vai lá em Efésios 6,10, coloca o capacete da salvação, a armadura do Espírito e vai combater. Porque quando você tem a palavra de Deus habitando em vós abundantemente, em toda sabedoria, aí você começa a vivenciar as coisas do Espírito. Olha só. Amém? Olha, eu estou com a versão Bíblia Viva aqui. Vou fazer uma parada aqui. Vamos fazer uma parada aqui. Não planejei isso aqui não, tá, gente? Vamos ver se eu acho Gálatas aqui. Gálatas fala o seguinte. Na versão Bíblia Viva, né? Gálatas 5,16 fala, eu aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Lá no versículo 22 fala, mas o fruto do Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo controla as nossas vidas, olha só, quando ele controla, se ele controla a sua vida, ele produzirá em vós as peças de fruto. Aí começa ela a relatar. Lá no versículo 18 fala, se são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Ele começa a relatar várias coisas sobre, olha, você está ligado ao Espírito Santo? É isso, o Espírito Santo está controlando a sua vida. Eu quero que o Espírito Santo conduza a minha vida. Gente, eu quero muito. Como? Cara, a gente cria fantasias na nossa mente. Mas a forma mais prática de a gente deixar que o Espírito Santo habite ricamente é você meditando na palavra e deixando aquilo crescer e fervilhar na sua vida. Não tem outra forma. Enchei-vos do Espírito Santo é a mesma coisa do que habitar a palavra de Cristo ricamente. É isso que a conexão de Efésios e Colossenses está falando. Enchei-vos do Espírito, habite ricamente a palavra de Deus. Tem uma parte em Efésios 4, 22 fala, Efésios 4, 22 fala assim, que fala sobre despir o velho homem. Sabe, ele fala, você tem que despir o velho homem. É como se você estivesse tirando a roupa do velho homem e colocando a roupa do novo homem. O velho homem é aquele que era governado pelo vinho. Quantos me entendem aqui? Você era governado pelo vinho. Se você já aceitou ao Senhor como seu Senhor e Salvador, você era governado pelo velho vinho, pelo vinho lá. Então, ele está falando o seguinte, agora você tirou aquela roupa e botou a nova roupa, o novo homem. E agora você é dominado pelo Espírito Santo.
e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Qual é a consequência de você ser cheio do Espírito Santo? Aí você pode ler Gálatas 5:22. As consequências, ele produz em nós essa espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão. Tá, em que momento você vai dar o fruto? No momento que tiver guerra. Você vai esperar o quê? É muito bom vir no domingo aqui, que alegria, muito maravilhoso, gente. Ar-condicionado geladinho e tal, aquela palavra gostosa. Pô, mas segunda-feira, 8 horas da noite, quando vem as notícias, tem que tomar decisão. Gente, aquele momento ali que é o momento que você tem que manifestar o fruto. Só que você não força para dar fruto. A palavra está habitando tão forte na sua vida que aquilo faz você reagir de forma natural. Jesus, eu preciso ser dirigido pelo teu Espírito. Eu quero ver a minha vida crescer, eu quero ver a minha família crescer. A gente vai entrar aqui. Em Salmo 32:8 fala o seguinte, Salmo 32:8. Eu instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Te aconselharei e cuidarei de você. A gente vive hoje na Nova Aliança. A Nova Aliança, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está aqui. Jesus fala, olha, eu preciso ir para o Pai. Que se eu não for para o Pai, o Consolador não vem. Ele está dizendo o seguinte, é tempo do Espírito Santo aqui. É o ministério do Espírito Santo aqui. Precisamos honrar o Espírito Santo. Precisamos entender que hoje a pessoa que eu me relaciono é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que faz você produzir isso. Olha que maravilha. Em João 14, que fala isso sobre eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês, para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não recebe, porque não vê e não conhece, mas vocês conhecem, porque habita dentro de vocês. E aqui eu vou entrar em alguns pontos de influência do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence você do pecado. Onde está isso? Isso está em João 16:8. Quando ele vier, João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Calma aí, do mundo do pecado. Ou seja, as pessoas da natureza pecaminosa. Eu não estou falando de atos pecaminosos, estou falando de pecado na Bíblia. Quando fala pecado, singular, fala de natureza pecaminosa. Então ele vai convencer essas pessoas da natureza pecaminosa que eles têm. Da justiça, ou seja, o Espírito Santo vai lembrar da obra de Jesus na cruz, da graça e do juízo. Então, o Espírito Santo tem essa função, ele vai convencer o mundo da natureza pecaminosa e vai mostrar a obra de Jesus Cristo. É necessário que a gente crê para receber salvação. Receber salvação não tem a ver com as suas credenciais, tem a ver com a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Tá dando sono aí, gente? Então vamos lá. O Espírito Santo revela quem nós somos. Aonde, Guto, está escrito isso? Ele fala o seguinte, em Romanos, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, a função do Espírito Santo também, ele revela que nós somos. O próprio Espírito testemunha. Agora uma pergunta. Quantos aqui são filhos de Deus? Quem disse isso para você? Alguém falou isso para você, que você é um filho? Alguém falou na rua? Mas você tem certeza que você é filho? Da onde vem essa certeza toda, gente? Já pararam para pensar sobre isso? Tudo bem, a palavra está dizendo que você é filho, mas da onde vem tanta certeza? É a fé que está dentro de você. Ninguém disse, olha, você é filho de Deus. Não é sobre alguém dizer, é sobre a fé que você depositou naquilo que o Espírito Santo diz. No dia que, se eu falar assim, alguém quer aceitar Jesus aqui, alguém levanta a mão, eu quero. Você crê? Ela creu. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. Olha a forma como o Espírito Santo fala com a gente. É sobre testemunho interior. Ao nosso espírito que somos filhos. Se somos filhos, então somos herdeiros. Se somos filhos, somos herdeiros.
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A gente está envolvido com Cristo. Ponto 4, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Quem gosta de orar aqui, gente? Poucos aqui, é verdade, tem dia que eu não quero orar. Ou só acontece comigo, gente. Tem dias que a gente não quer orar. Tem dia que a gente não quer orar, gente. Ou eu estou errado? Não quero orar, pô. Não é? Tem dia que eu não quero orar. Olha só, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Entendeu como que funciona o negócio? Tem dias que eu não quero orar, mas eu preciso orar. Eu estava conversando hoje, com a Milena, eu falei assim, olha, a vida com Deus não é uma marionete, que assim, o Espírito Santo... É da tua vontade eu atravessar a rua? Ele, não é. Não é sobre ser marionete, ele decidir todas as... Não é sobre isso. Senhor, eu vou comprar esse tênis. É sobre relacionamento. Ele quer que a gente se relacione com ele, crie intimidade com ele. Sabe quando você chega para um amigo, ou para o seu pai, para sua mãe, e fala assim, começa a conversar sobre alguns assuntos, e ela te dá algumas direções, aquela coisa toda. O Espírito Santo, ele quer ser o seu parceiro. Como diz o Hélio, ele quer ser seu sócio, né? Foi na hora, ele chegou ali, eu falei, olha só. Da mesma forma, então, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Tem dias que eu não quero orar, mas é importante a gente ter disciplina em oração. Oração é importante. Daniel orava 3 vezes por dia, gente, 3 vezes por dia. E não era aquela oração do tipo, obrigado pelo meu café da manhã, obrigado pelo meu almoço, obrigado pela minha janta. Não, ele orava, ele tinha uma vida de oração. E vida de oração te faz ter percepção de coisas espirituais. Nós precisamos ativar o nosso espírito para orar. Como ativa? Subjugando a carne, vamos orar. Fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, que teu pai que vem em secreto te recompensará. Existe recompensa no secreto. Eu encho o saco de vocês, mas é verdade. O Espírito Santo nos ajuda a vencer nossas lutas. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio dos nossos... e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ele nos faz triunfar. Sabe, é muito legal a gente entregar a nossa vida. Olha, eu fiquei meditando assim, Senhor, você... Isso é usado que eu vou falar ainda. Será que o Espírito Santo nos bota em furada? Amanda, o Espírito Santo nos bota em furada? Não nos bota em furada. Ele nos bota em furada, gente? O Espírito Santo nos bota... Aí eu estava assim, tá bom, Senhor. Ele não bota em furada. Aí o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Eu falei, Jesus, ele não bota em furada, Jesus? Mas eu quero o deserto, Senhor. Isso é furada? Deserto é furada? Eu fiquei meditando sobre isso. Jesus perdeu no deserto. Teve uma passagem que fala que o Espírito Santo levou Paulo à cadeia. Olha só que eu falei, Jesus, é isso mesmo, ele nos leva a... E aí, tu fica meditando sobre aquilo. Eu posso te falar que o Espírito Santo te faz ter aventuras. Aventuras. Porque furada existe perda, furada existe derrotas, furada existe fracassos. Não é o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Mas ele tem a ver com caminhar com a direção dele. Sobre a capacidade. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar coisa alguma, mas como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Nossa capacidade vem de Deus. O Espírito Santo, sexto, para quem está anotando aí, o Espírito Santo, sexto, nos fortalece com poder. Eu gosto dessa palavra, poder. Em Lucas 9 fala, eu te dei poder. Lucas 10, 19 fala, eis que te dei poder. Sabe, você tem poder. Uma vez fala assim, se você entendesse o poder que você tem, você ia desligar muita coisa na sua vida. Em nome de Jesus, está desligado. Não aceito isso na minha vida. Eu ligo prosperidade, eu ligo
um coração quebrantado, eu ligo minha vida financeira abençoada, eu ligo famílias, você começa a ligar coisas maravilhosas, porque o que ligar na terra será ligado no céu. Temos que entender esse poder que o Espírito Santo nos dá, gente. Sabe, não é sobre fracasso. Ele te deu ferramentas. A gente precisa ativar esse poder. Lucas 10:19, Lucas 9:1. Deus te deu autoridade. Precisamos entender quando fala lá em Josué, aonde você pisar a sua planta do seu pé, aquilo ali é teu. Aí você, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua casa. Sabe, evangelho é prática de vida. Eu conversei com a minha esposa essa semana. E a gente estava falando lá, teve um dia de guerra na minha casa também. Isso é casal, gente. Tem, né? Guerras. Tem guerra, Amanda? Não tem guerra, não, né? E nessa hora o Espírito Santo tem que prevalecer, gente. Existe o reconhecimento, existe tudo. Mas é legal porque, assim, quando o casal entende que o Espírito Santo está ali, ele mexe nos nossos corações, ele fala. A gente quer amadurecer. É sobre amadurecimento. Os evangelhos falam a respeito de Jesus e da salvação. Atos fala da importância de você ser cheio do Espírito Santo. As cartas falam da importância de você amadurecer em Cristo. E Apocalipse fala da importância de você permanecer firme até o final. Entendeu a sequência? Tem tudo uma lógica. Você aceitou Jesus. Ah, que maravilha. Agora você tem que ser cheio do Espírito Santo. Está em Atos. Agora você tem que amadurecer. Vamos amadurecer? Vamos caminhar? As cartas todas falam sobre amadurecimento. Agora vai permanecer o fim, até a sua vida. Apocalipse. Apocalipse não é só um livro estranho, gente. Quantos leem Apocalipse aqui? Quase ninguém gosta de ler Apocalipse. Não entende nada, Jesus. Calma, dá revelação. Oro para que, Isaías 41:10. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Olha só como o Espírito Santo está sempre ali. Eu te fortaleço. Sabe, ele tem uma passagem em Isaías que fala, certamente os jovens cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças e voarão como asas, como águia. Eu amo essa palavra, porque aqueles que esperam no Senhor. Aí a gente acha que é cruzar o braço e esperar Deus manifestar o favor dele. Mas não é sobre cruzar braços. Mas é ser intencional. Tá bom, como eu posso ser intencional? Trabalhando igual um condenado? Não. Não é trabalhando como condenado. Aqui teve o Talk Carreiras aqui, né? Aí foi ótima, sexta-feira para o jovem Talk Carreiras. Mas uma palavra me chamou a atenção. Porque em Salmos, se eu não me engano, 128 fala: o Senhor dá seus amados enquanto dorme. Quando você está descansando, Ele está te dando. E isso é uma verdade. Quantos chamam academia aqui? Você só cresce no descanso, né? Você está lá malhando firme, constante, tomando seu whey protein, aquelas coisas todas, BCA, DECA. Não, isso é bomba, não pode tomar não. Mas a verdade tem que ser dita. Que os professores, né? Você precisa descansar. Dorme bem. Porque é no descanso que você cresce. Os professores aí de plantão. Então, ele dá aos seus amados enquanto vocês dormem, quando você está confiando. Sabe, sobre carreira, sobre vida profissional. Mas eu estou um caso no meu trabalho. Será que vai ter desligamento, layoff, aquela coisa toda? Jesus, se abre o liquidinho. Americanos que está dando problema, não sei o que é 1, 2, 3 milhas. Meu Deus, eu comprei passagem lá, Jesus. E agora perdi meu dinheiro. Aquela coisa toda louca. Você fica muito tenso. E aí você fala assim, Espírito Santo, homens e mulheres de Deus são ousados, né? Espírito Santo, olha, entrega nas tuas mãos aqui. Então, ele faz milagre. É divertido, porque você viver na onda do Espírito, ele te leva a lugares improváveis. Sabe? Você tem sonhos no coração que é só você e Deus. Nem seu marido sabe, nem sua esposa sabe. E aí ele realiza. Ele realiza coisas simples. 7, o Espírito Santo nos dá liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, ali há... Olha que legal, gente. Ele nos dá liberdade. E aí, isso está em Gálatas. Mas aí, sabe o que é legal? Que a nossa liberdade não é aquela liberdade quando as pessoas falam, você vive da graça aí, né? Pode tudo. Não, quem disse que pode tudo? A graça é a força capacitadora para você viver
o melhor de Deus. A graça, ela te impulsiona, ela faz você olhar para a vida de Jesus e falar assim, cara, esse cara foi incrível, eu quero servir a ele. Ela te impulsiona, ela faz você viver o melhor. Ela é a força capacitadora, não é pelo seu mérito. Estude, amém. Mas é impressionante que você já se fez algumas perguntas em determinadas situações e fala assim, cara, isso foi de Deus, gente. Sabe, o Espírito Santo é que te instrui. Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Olha só, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo, ele dá uma moral, ele contribui ali com a tua decisão. Tá vendo? Ele instrui você para o caminho certo. Se está com dúvida, o pessoal da música, se quiser subir aí, pode ficar à vontade. Estamos acabando. Eu falei 7, né? O bônus. O bônus. 1 Tessalonicenses 5,19 fala o seguinte: não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem. O bônus vai começar agora. Através da influência do Espírito, você é chamado a influenciar outras pessoas. Mateus 5,16 fala, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está no céu. Amém. Você foi chamado para brilhar. Gente, isso tudo que eu falei, do que o Espírito Santo faz, é para você ser uma bomba no mundo, no seu trabalho. É para você realmente fazer a diferença. Lutas virão. Joga para conta do Pai. A gente precisa exercitar isso, gente. Eu preciso exercitar isso. Se a gente não entender que assim, a minha força vem dele, gente, a gente se cansa e certamente vai cair se a gente não entregar e não se render. Gente, perdi, Senhor, controla a minha vida. E aí a gente se vê murmurando, se vê reclamando. E na verdade, lá em Efésios 5, quando a gente estava lendo, ele falava o quê? Para fazer o quê? Vamos lá. Salmos, hinos. Olha, gente, aqui tem um segredo. Porque a gente esquece um pouquinho aqui. Cadê? Até eu me perdi, gente. 5 o quê? 5:18, vai, a partir do 18. Vamos ler a partir do 18 então, Samara. Tá ali? Ah, tá. Não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem encher pelo Espírito. Falando entre vocês. Ele está dizendo, falando entre vocês. Com salmos, com murmurações, o governo está ruim, Lula está ruim, Jesus, Bolsonaro. Não, ele está falando, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração. Continua. Dando graças constantemente. Cara, obrigado, Jesus. Já reparou quando você está numa conversa e você está assim, cara, Deus é muito bom, e aquilo vai te enchendo e vai te transformando, você vai ficando poderoso, aquilo ali vai te mexendo. Olha, a Amanda vem e conta um testemunho. Pô, ontem eu estava orando e aquilo aconteceu, e aí, glória a Deus, eu estava no trabalho e a porta se abriu e aquilo vai dando força. E aí, continua no 21. Cadê o 21? Não tem. Sujeitos uns aos outros por temor ao que você começa a estar ali. Sabe, um testemunho rápido aqui do poder da igreja quando ora. Você lembra que Pedro foi preso? Tiago tinham matado Tiago, e aí Pedro foi preso também com a intenção de morrer, iam matar Pedro, e a igreja se reuniu para orar a favor de Pedro. E aí o anjo do Senhor foi lá e libertou Pedro, aquela coisa toda. E eu estava lembrando da Ju, a Ju não está aqui, mas, sabe, a gente recebeu no WhatsApp assim, vamos orar pela Ju, ela vai fazer uma operação na cabeça, aquela coisa toda. E aí eu fui olhar assim, gente, não tem nem horário para eu orar aqui, gente. Já pegaram, era 24 horas alguém orando pela menina. Aí eu escolhi, vou orar 1h30 da manhã. Era o único horário.
Mas tinha 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5, 6, o dia inteiro. A igreja orando a favor de um membro aqui da igreja, se reunindo e confiando no Senhor. Senhor, aquela operação vai ser perfeita e ela vai se recuperar. E a igreja reunindo. Gente, o poder da igreja que ora. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é coisa séria. Você vem aqui e aí você está ali com o irmão e conta um testemunho. A gente está se reunindo aqui. Porque isso aqui é igreja. Eu não sou igreja, eu sou templo do Espírito, mas isso aqui é a igreja do Senhor reunida. E quando a gente se reúne para orar um pelos outros, as coisas mudam, as coisas acontecem. Estou terminando, gente. Pode ser? Está terminando. Tem 2 minutos. Romanos 8, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quantos são filhos de Deus aqui? A criação aguarda com expectativa. Você precisa falar. Você precisa ir lá fora com ousadia e falar. O quê? Preciso pregar? Não é sobre pregar, não. É sobre manifestar o Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente é pouco ousado. A gente olha, pô, legal e tal. Mas na hora que a gente tem que orar, não ora. Não vai com ousadia. Não, vamos orar, tem que ser maluco. Tem que ser louco. A Bíblia fala que isso tem que ser louco. Chega no trabalho, pô, tô cansado. Cara, eu quero liberar uma palavra para você. E libera a palavra, entrega. É loucura do mundo. Para o mundo é loucura. Porque já é manifesto, 2 Coríntios 3,3, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós. Não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Cara, Deus está te enchendo essa manhã aí. Deus está te enchendo em nome de Jesus. Que você seja cheio do Espírito Santo, que a palavra de Deus habite ricamente na sua mente, no seu coração. Seja cheio do Espírito Santo. Não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi e vos nomeei, designei para ides dar fruto e o vosso fruto permaneça. Sendo assim, seja aonde for, se pedistes a meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Este é o que vos amei uns aos outros. Esse é meu mandamento. Vamos ficar de pé, gente. Uau! Seja cheio do Espírito Santo. Fale para a pessoa do lado. Vamos ser cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é perfeita. E uma das características importantes que você precisa despertar é sobre falar em línguas. Mas como assim? Uma coisa que ativa dentro da sua vida é o falar em línguas. Ser batizado é uma manifestação. Eu falei aqui que a igreja de Atos, ela vivenciou várias. A Amanda comentou aqui sobre Atos 8, que teve a manifestação, mas não só. Se você for lá em Atos 2, Atos 8, Atos 10, Cornélio, na casa de Cornélio, gente, o Espírito Santo, ele está pronto para te batizar, ele está pronto para te encher. Mas isso não é só para, que bom, eu estou cheio. Não, você vai lá fora e vai, na sua empresa, no seu negócio. Eu oro que por negócios seja aberto. Eu oro aqui para que a sua vida sentimental, o seu casamento, empresa, seu negócio, promoções, Senhor, cura. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Essa palavra, ela é viva e ela é eficaz, e ela não volta vazia. Senhor, nós somos cheios do Teu Espírito, Senhor. Nesta manhã, fortaleça ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera dentro de nós. Senhor, somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Começa a orar pela sua casa, começa a declarar, começa a cantar. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo,
Pai, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer mais. Obrigado, comece a orar, agradeça, agradeça, agradeça. Obrigado pela cura, comece a agradecer pela fé. É pela fé, não é pelo que você está vendo. Em nome de Jesus, o Senhor é contigo, o Senhor é que te fortalece. É Ele que te abençoa, é Ele que te prospera. Nenhuma palavra que se levanta contra você vai prosperar. Nós desliga toda palavra maldita sobre a sua vida. O Senhor comprou você. Você é filho, você é amado. Toda palavra de maldição lançada contra a sua vida não prosperará, não prosperará. Em nome de Jesus, declara que você é filho, que você é amado. Portas abertas sobre sua vida, em nome de Jesus. A partir de segunda-feira, Senhor, Espírito Santo, incomoda não, mas fala, dirige, instrui, capacita, enche mais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, levante suas mãos, vamos adorar o Senhor. Adore ao Senhor de verdade. Eu preciso. Declara isso, levante sua voz. Eu preciso de ti, mais que tudo. Levante sua voz. Eu preciso. Quando você louva, você é transformado. Mais alto. Eu preciso de ti. Declara isso. Mais que tudo, eu preciso. Declara agora. Eu preciso de ti, mais que o ar. Eu preciso de ti, mais que tudo. Eu me rendo. Eu descanso. Levante seus braços. Enquanto você adora, Ele vai transformando a sua vida. Aprende a adorar o Senhor. Teu amor por mim. Eu me rendo. Completamente a ti. Obrigado. Agradeça ao Senhor. Aplaudam ao Espírito Santo. Aplaudam somente a Ele. É Ele que muda a sua história. É Ele que te resgata. Amém. Tenha um excelente domingo, uma boa semana. Em nome de Jesus.